Meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem está falando aqui é Everton, obreiro e professor da Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, desde já eu queria pedir perdão a vocês. Estou gravando esse vídeo agora já de última hora. Infelizmente, essa semana eu peguei uma virose e fiquei com a garganta inflamada. Certo? Nem ia gravar as lições dessa semana. Porém, de ontem para hoje eu acordei um pouco melhor. A garganta ainda está inflamada, ainda dói um pouco. Mas estou um pouco melhor, então mesmo de última hora eu tentei gravar, certo? As lições aqui, me perdoe, mas mesmo de última hora eu vou deixar no canal, amém? Meus irmãos, estamos encerrando mais uma lição, certo? A lição número 3, estamos encerrando mais um trimestre, agora a lição número 3, onde fala sobre Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. O texto da lição diz o seguinte: chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam ali em Listra e em Icônio. A leitura bíblica em classe está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo do 1 ao 16. O primeiro capítulo aqui fala sobre quem é Timóteo, o segundo, diferentes dos iguais, o terceiro, não despreze, e o quarto, quem Deus procura, certo? Então, lição muito boa para o nosso aprendizado. Desde já, meus irmãos, a vida de última hora por conta da inflamação na garganta aqui ainda está um pouco inflamada, mas mesmo assim vamos gravar mesmo assim de última hora. Meus irmãos, vamos lá. A lição número 13, a lição juvenil, onde fala sobre ninguém despreze a sua mocidade, certo? A sua mocidade. Vamos lá. Meus irmãos, fala sobre Timóteo, certo? Acredita-se, certo? Acredita-se que Timóteo, certo, tenha nascido em Listra, certo? Listra é uma cidadezinha ali da região de Lacônia, certo? Licaônia, certo? Licaônia. E Licaônia é um distrito da Galácia, certo? Da Galácia. E a Galácia é uma província romana situada ali na atual Turquia, certo? Então era mais ou menos nessa região que Timóteo nasceu e morou, certo? Ali até uma boa parte da sua adolescência, certo? Nós temos aqui, meus irmãos, que Timóteo, o nome de Timóteo significa honrado por Deus, certo? O nome Timóteo significa honrado por Deus. Nós vemos aqui, meus irmãos, que Timóteo, acredita-se que Timóteo, ele tenha se convertido ali durante a primeira viagem de Paulo, a viagem missionária, certo? Ele torna-se colaborador na segunda viagem missionária. Então, acredita-se que Timóteo se converte na primeira viagem missionária de Paulo. Já na segunda viagem, Timóteo, certo? Ele torna-se colaborador na segunda viagem missionária ali de Paulo junto com Silas. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que mesmo Timóteo sendo jovem, mesmo assim que geralmente, quando a pessoa é jovem, geralmente simboliza imaturidade, Mas, meus irmãos, para Deus nada é impossível. Nós sabemos que nós passamos por um processo de aprendizado, certo? Todos os dias, certo? Claro que a mocidade, quando a pessoa é jovem, tem muito mais a aprender, lógico. Mas nós vemos aqui, meus irmãos, que quando a gente se dedica a honrar a Deus, independente da idade, Deus nos abençoa, certo? Com a sua graça. Vamos lá, meus irmãos. Nós vemos aqui, meus irmãos, que Timóteo ele vinha de uma família mista, certo? A mãe dele, chamada Eunice, era judia, crente, mas seu pai era grego, certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, que se nós formos lermos a história de Timóteo, nós vemos aqui que ele aprendeu sobre a fé judaica, certo? Com sua mãe e com sua avó chamada Lóide, certo? Tanto a sua avó Lóide como a sua mãe Eunice eram crentes, convertidas ao cristianismo, certo? Nós vemos aqui que na primeira viagem missionária de Paulo, provavelmente foi onde houve a conversão ali de Timóteo, certo? Mesmo ele aprendendo sobre a fé judaica, mas tem um momento da nossa vida que nós temos que tomar a nossa decisão. Se nós seguiremos a servir a Cristo, a Deus. Então, Timóteo ele toma essa decisão, certo? Tempos depois, ele já vai crescendo na graça, ele se esforça para aprender a palavra de Deus. Nós vemos aqui, meus irmãos, que na segunda viagem missionária, nós vemos que Paulo ele já encontra ali Timóteo com uma certa ousadia da parte de Deus, e ele decide chamá-lo para acompanhá-lo na sua viagem missionária.
por ele vir de uma família mista, né, a sua mãe era crente judia e o seu pai era grego, o seu pai não era judeu, ele foi circuncidado para ser aceito entre os judeus, já que somente sua mãe era judia e seu pai não era judeu, ele era grego, certo? Então, para ser aceito entre os judeus, certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, que Timóteo, ele ajudou, né, Paulo e Silas na evangelização. Nós vemos ali, saindo ali da atual Turquia, né, e puxando ali para o lado da Europa, tudinho ali, até chegar à Europa, certo? Onde eram as grandes potências ali militares da época ali. Nós temos que saber que nessa época, né, o Império Romano, né, era o que predominava, e Roma, né, a capital do Império Romano. Nós vemos aqui, meus irmãos, que tudo isso, meus irmãos, não foi de uma hora para outra. Nós vemos aqui a importância de um discipulado. Olha aí a importância de termos um bom professor, uma boa professora, né? De ter um bom ensino, um ensino de qualidade, né? Nós vemos aqui, meus irmãos, muitas vezes quando as pessoas vão fazer faculdade, quando chegam para fazer a prova, eu fazer a prova do Enem, eu fazer a prova da faculdade, aqueles que vieram de uma escola particular, geralmente, certo? Eles conseguem se sair melhor porque o ensino foi de maior qualidade. Mas nós temos muitas escolas públicas, professores bons nas escolas públicas que também conseguem transmitir um bom ensino. E porque muitas vezes quando o aluno ele é esforçado, né? Quando o aluno é esforçado, independente se ele está numa escola particular ou numa escola pública, ele vai se sobressair, porque ele é esforçado. O esforço nos dá como é que eu posso dizer? Uma força para darmos um passo maior. Então, meus irmãos, Timóteo ele se importou ali, aprendendo diretamente ali com Paulo e com Silas, grandes professores ali da fé cristã, certo? Então, meus irmãos, nós vemos que Timóteo, ele sai por algumas cidades pregando o evangelho, ele vai a Macedônia, a Filipos, Tessalônica, Bereia, depois, mais para frente, anos depois, ele vai a Atenas e chega também em Roma, certo? Então, meus irmãos, tudo isso porque ele teve um discipulado ali de qualidade. Quando nós temos, por isso, meus irmãos, que é bom frequentarmos a igreja local, como é bom nós frequentarmos a escola bíblica dominical, porque nós iremos aprender com os professores e professoras sobre a palavra de Deus. Então, meus irmãos, a escola bíblica dominical é a maior faculdade teológica cristã do mundo todo, certo? Então, meus irmãos, frequente uma igreja, a escola bíblica dominical perto da sua casa. Vamos lá, meus irmãos. Nós vemos aqui, meus irmãos, que Timóteo, certo? Ele era filho na fé do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo considerava Timóteo como um filho na fé, certo? Nós vemos aqui que as epístolas, né, que Paulo escreveu, 1 e 2 Timóteo, são epístolas pastorais. Na verdade, Paulo, ele escreve a Timóteo, certo? Dando algumas instruções, tudinho. Mas nós vemos aqui, meus irmãos, que as epístolas de 1 e 2 Timóteo são consideradas epístolas pastorais. Ou seja, que era de um pastor para outro pastor. No caso, Paulo, tinha mais autoridade. E nós vemos aqui, meus irmãos, a importância de nós sermos submissos às autoridades, de nós obedecermos, de nós termos o cuidado, meus irmãos, de respeitar os mais velhos, aqueles que estão na caminhada cristã há mais tempo do que nós, certo? Então, meus irmãos, a importância de nós respeitarmos uns aos outros, certo? Porque, meus irmãos, quem não obedece, quem não respeita, dificilmente vai chegar no cargo de liderança, certo? Vamos lá, meus irmãos. Olha aqui, a lição fala aqui que Timóteo tinha alguns problemas de saúde. Vocês podem ver aqui 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23, onde Paulo exorta a Timóteo que ele não tomasse somente água, mas também um pouco de vinho para tentar ajudar nos problemas estomacais que ele tinha, certo? Então, meus irmãos, nós vemos aqui, olha aqui, de um jovem inexperiente a um líder, certo? A um líder nato na igreja primitiva, certo? Nós podemos ver aqui 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Nós podemos ver aqui, certo? Então, meus irmãos, nós vemos aqui a importância de obedecermos, não é isso? Olha aqui, preste atenção, Deus
Deus, primeiro, ele capacita e depois ele dá oportunidades. Ele foi capacitando. Nós vemos que Timóteo, desde a sua infância, ele foi aprendendo aos pés, aos cuidados de sua mãe Eunice, de sua avó Lloyd, que eram cristãs protestantes, certo? Então nós vemos aqui que eram cristãs, crentes em Jesus Cristo, certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, que ele foi aprendendo até que chegou a uma certa idade que ele teve que dar esse passo, aceitou Jesus Cristo como seu Salvador e logo foi levado com Paulo nas suas viagens e foi aprendendo, teve cuidado no discipulado, certo? Então todos nós, meus irmãos, temos um talento. Qual é o seu talento? Qual é o meu talento? Certo? Todo ser humano tem um talento. Olha aqui, às vezes só precisa ser lapidado, só precisa ser trabalhado. Só precisa ser trabalhado. Lapidado, você sabe o que é lapidado, né? Aquelas pessoas que procuram diamantes, eles pegam aquele diamante bruto, feito uma pedra, e ele vai lapidando na máquina, vai raspando, né? Vai lapidando até dar um novo valor e um novo brilho àquele diamante. Então é ser lapidado, dar trabalho. Então, meus irmãos, todo ser humano tem um talento, certo? Que Deus nos deu. Infelizmente, muitos não conseguem desenvolver seu talento, outros, infelizmente, enterram seu talento, outros escondem o seu talento, mas feliz é aquele que desenvolve o seu talento para a obra de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado, já que tudo vem de Deus. Então, meus irmãos, que nós possamos pedir a Deus, né, que Deus nos mostre o nosso talento e que Ele nos ajude a desenvolver esse talento para a glória de Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos da graça divina, certo? Que nós possamos também ser como Timóteo, não é? Aprender com aqueles que são mais crentes do que nós, aqueles que são mais velhos do que nós, certo? Sempre respeitando, sempre obedecendo, certo? Porque quem não obedece, quem não honra seus líderes, jamais poderá ser um líder, certo? Então, meus irmãos, que nós possamos aprender com esse jovem Timóteo, né? Um homem de Deus, né, que depois se tornou pastor, certo? O próprio Paulo escreve aos Romanos, lá em Romanos capítulo 16, que os romanos recebessem a Timóteo, né, com amor, com graça, porque inúmeras vezes Paulo ele recomenda Timóteo para ir em algumas igrejas para fortalecer os irmãos na fé em Cristo Jesus, porque Timóteo ele tinha esse desejo, né, de perseverar na palavra de Deus, de honrar a Deus, de fazer tudo certinho. Então, meus irmãos, que Deus também possa despertar no nosso coração esse desejo de servir a Deus com gratidão e com amor. Amém, meus irmãos? Vou parar por aqui, né? Mas que nós possamos ter esse desejo também de honrar a Deus, né? Finalizando aqui mais um trimestre onde falou sobre os personagens marcantes da Bíblia, né? Que nós possamos sempre olhar para aqueles que pegaram o seu talento e desenvolveram para a glória de Deus. Outros, infelizmente, fizeram do seu talento para serem rebeldes, né? Nós vemos que tem pessoas que tiveram tudo para ser um bom líder, né? Ter uma boa liderança, exercer um bom papel, mas infelizmente no caso de Sansão, né, desobedeceu. No caso de Abisalão, né, filho de rei, príncipe, tinha tudo para ser uma bênção de Deus, mas escolheu os caminhos errados. Que nós possamos, meus irmãos, ter cuidado, vigiarmos, para sempre trilharmos o caminho da luz em Cristo Jesus. Pai do Senhor, e até a próxima lição.